Unreal versus Unity. Qual deles é melhor para maquete eletrônica de arquitetura? Assista esse vídeo até o final e descubra a resposta. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje nós temos um duelo de titãs aqui no canal. Nós vamos comparar duas das maiores plataformas de criação de games do mundo, o Unity versus Unreal. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar a assinar o nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, clica lá, assina, aproveita já, ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo. Então o negócio é o seguinte, você já deve saber que os nossos clientes estão querendo cada vez mais maquetes eletrônicas interativas, no qual você pode caminhar dentro, pode interagir com objetos, escolher a textura de um determinado material. O mercado pede maquetes eletrônicas interativas. Existem softwares específicos para criar esse tipo de trabalho? Existe, nós já falamos de alguns deles aqui no canal. Eu já falei sobre o Enscape, já falei sobre o ShapeSpark e claro, quando você quer ir além, quando você quer atingir um nível alto de qualidade, aí não tem jeito. Aí o negócio mesmo é partir para as plataformas de criação de game, como por exemplo, Unity e Unreal. E é sobre esses dois caras que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, porque essas são duas das maiores plataformas que perceberam esse mercado e que estão penetrando fortemente em maquete eletrônica de arquitetura. Então vamos lá, vamos começar esse comparativo, porque olha, esse vídeo aqui ficou muito legal. Então vamos lá, primeiro ponto, sistema operacional. O Unity você consegue instalar ele em computadores rodando Windows, macOS, computadores rodando Linux. Então ele é extremamente flexível nesse ponto. Ao passo que o Unreal você consegue rodar ele somente em computadores com Windows e Mac. Mas eu vou te falar que eu não consegui instalar aqui no meu Mac. Então não sei não, acho que essa instalação de Mac dele aí não é 100%. Então no quesito sistema operacional, o ponto vai para o Unity. Agora falando sobre luzes. O Unity ele não suporta luzes IES. Você precisa transformar aquele arquivo em uma imagem e utilizar aquela imagem para iluminar sua cena. O que é uma pena, porque as luzes IES enriquecem muito os nossos trabalhos. Já o Unreal ele aceita sim arquivos IES, então você consegue configurar aquela iluminação de uma forma muito rápida e fica muito bonito. Mapas HDR para iluminar sua cena. Os dois, tanto o Unity quanto o Unreal, suportam mapas HDR. Então, no quesito luzes, o ponto vai para o Unreal, porque ele suporta luzes IES e o Unity não. Já que os dois suportam mapas HDR, então rolou um empate aí no HDR. Sobre shaders, entenda shaders como sendo os materiais do software. Existem os shaders nativos e os shaders de terceiros, né? Então você pode instalar plugins tanto no Unity quanto no Unreal que você consegue ter acesso a outros shaders. Mas vamos falar aqui somente dos shaders nativos de cada um. Nesse ponto o Unity não é tão bom, tá? Os materiais nativos do Unity eles não são tão bons quanto os do Unreal. Os shaders nativos do Unreal chegam num nível de qualidade simplesmente impressionante. A qualidade dos materiais que você consegue desenvolver no Unreal. Então no quesito shaders o ponto vai também pro Unreal. Render. Nesse quesito o Unity está bem à frente, ele é mais simples e mais fácil. Já no Unreal o workflow é muito chato. Você precisa fazer baking de luz, baking de sombra, baking dos materiais, enfim, demora muito, é um workflow bem complicado. Só que aí você consegue chegar numa qualidade mais alta. No quesito aí simplicidade e facilidade de renderização, o ponto vai para o Unity. Agora no quesito qualidade, o ponto vai para o Unreal. V-Ray, por que eu estou falando do V-Ray aqui? Porque o V-Ray, para nós que trabalhamos com maquete eletrônica, para arquitetura, é básico. Eu acredito que você que está me assistindo aí deva ter uma coleção de blocos para V-Ray enorme, já tudo prontinho, configuradinho. Se você não tiver, entra lá no nosso site que nós temos coleções de blocos para SketchUp já prontinhos para serem renderizados no V-Ray. Então nós estamos muito familiarizados com V-Ray e o V-Ray
soltou um plugin para Unreal. Essa é uma notícia muito boa para nossa categoria, para o nosso nicho, porque com esse plugin nós conseguimos exportar a cena direto do 3D Studio ou do próprio SketchUp. Tô ouvindo direito? Você consegue exportar sua cena naquele formato proprietário do V-Ray e aí lá no Unreal, utilizando esse plugin, você importa a cena e ela já chega com todos os materiais configurados. Isso é muito bom, isso facilita demais o nosso trabalho. E esse plugin existe somente para Unreal, não existe para Unity. No quesito render, eu acho que o ponto vai também pro Unreal. Apesar do workflow dele ser mais chato, ele tem essa história de ser compatível com V-Ray, então isso é muito bom, cara, isso é muito interessante. Realidade virtual. Para realidade virtual rodando no celular, o Unity ele é muito melhor. Por quê? Porque ele é mais leve. Quando você cria essa cena interativa no Unity, ela é muito mais leve. Então você consegue rodar realidade virtual no celular muito mais fácil com o Unity. Mas o Unreal possui muito mais recursos para a realidade virtual. Quando você começa a utilizar equipamentos como o Oculus Rift ou então o Oculus Vive, você consegue recursos incríveis no Unreal que a gente não encontra no Unity. No quesito realidade virtual, nós temos um empate aqui, porque o Unity é melhor para celular, mas o Unreal ele possui recursos adicionais quando você utiliza um óculos próprio para a realidade virtual, como o Oculus Vive e o Oculus Rift. E falando sobre qualidade de gráficos em geral, tanto faz, no Unreal ou no Unity, você consegue chegar num nível de qualidade muito alto. Agora eu tô falando assim, no geral mesmo. O Unity possui cenas mais leves, então ele é muito mais leve, mas o gráfico dele é um pouco mais simples. Você acaba sacrificando um pouco a qualidade gráfica no Unity para a cena ficar mais leve, para poder rodar em um smartphone, por exemplo. Já no Unreal tem gráficos melhores, mas ele é muito mais pesado, então ele sacrifica esse ponto. Os arquivos no Unreal eles não são leves, não roda direito no smartphone, mas você consegue chegar num nível de qualidade mais alto lá no Unreal. Curva de aprendizado, sem dúvida nenhuma, isso é unanimidade. O Unity é muito mais fácil de se usar. A curva de aprendizado no Unity ela é mais suave. O Unity vai ser muito mais fácil, muito mais prazeroso para você que está começando. O Unreal ele é mais difícil e ele tem um workflow mais chato. A curva de aprendizado no Unreal ela é bem mais acentuada, tá bom? Então para quem está querendo começar agora com maquete eletrônica interativa, espere aí uma plataforma mais difícil de se aprender no Unreal. Então no quesito curva de aprendizado o ponto vai para o Unity sem dúvida. Sobre a interface, tanto a interface do Unity quanto a interface do Unreal, para quem trabalha com maquete eletrônica como a gente, tá? Eu achei super amigável as duas. Elas não são tão simples quanto a interface do SketchUp, por exemplo, mas elas são muito parecidas com a interface que a gente encontra, por exemplo, no Cinema 4D, no Modo. É super tranquila. Eu achei a interface até mais amigável do que a interface do 3D Studio. Ele já tinha a biblioteca de materiais aqui embaixo, então eu achei a interface dos dois tranquilinha. Não me intimidou nem um pouco a interface desses dois caras, tá?
Maravilha, então agora vamos para as considerações finais. O Unity, ele é mais fácil e ele é mais versátil quando você está falando de criar games. Nesse ponto, o Unity talvez seja melhor. Pelo fato de ser mais fácil, mais leve, versátil, talvez o Unity seja melhor. O Unreal, apesar dele ser mais difícil e mais pesado, você consegue chegar num nível de qualidade de imagem maior. Então é aquilo que eu digo para todos os meus alunos. Você não pode se preocupar com o meio, você tem que se preocupar com o resultado final. Se você vende serviço de maquete eletrônica e agora você está querendo vender serviço de maquete eletrônica interativa, o Unreal é a melhor opção, porque você vai conseguir desenvolver um trabalho de uma qualidade mais alta. Então, se você souber trabalhar bem com o Unity, você também consegue atingir esse nível. O Unreal é com as próprias ferramentas dele que você vai conseguir atingir esse nível. Para a visualização de arquitetura, o Unreal ele é melhor. O Unity ele foi criado pensando em desenvolvimento de jogos para quem está começando, em desenvolvedores sozinhos que não possuem equipe. Esse era o foco do Unity. Ao passo que o Unreal, desde o começo, ele foi focado na qualidade dos gráficos e em proporcionar uma experiência cinematográfica. Então, desde sua origem, esses dois softwares possuem aí uma proposta bem diferente. Bom, eu acho que a minha opinião você já sabe. Para a maquete eletrônica de arquitetura hoje, eu estou gravando esse vídeo em 2019, o Unreal está na frente. Ele é mais pesado, ele é mais difícil, mas ele possui mais recursos, ele possui shaders nativos mais legais, mais bonitos, possui suporte a luzes IES. A história de existir um plugin específico do V-Ray para o Unreal muda tudo para nós que trabalhamos com maquete eletrônica. Apesar de todas as qualidades do Unity, na hora que você chega com um plugin do V-Ray, eu penso que agora eu posso utilizar todo aquele meu acervo de blocos nessas maquetes com muita facilidade, o material já vai pronto. Então, sem dúvida nenhuma, hoje eu acho que o Unreal ele é melhor para maquete eletrônica de arquitetura. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e te convido a continuar essa conversa lá na nossa comunidade do Facebook. Vou colocar o link aqui embaixo. Essa comunidade é aberta, é só você clicar nesse link, solicitar a participação que nós aprovamos todo mundo. Um forte abraço e a gente continua essa conversa lá na comunidade do Facebook. Até lá, tchau, tchau.